debate em torno da proposta de redução da maioridade penal segue dividindo opiniões. Diferentes setores da sociedade se mobilizam contra a redução, enquanto outros se articulam a favor diante de uma opinião pública que acompanha com pouca clareza de informações a tramitação da proposta no Congresso Nacional. Recentemente, o relator do projeto, o deputado Laerte Bessa, causou polêmica ao declarar que no futuro será possível detectar tendências criminosas em bebês e, com isso, interromper a gravidez. Este é o tema do Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e pela TV Univale. Hoje quem me acompanha é o acadêmico de jornalismo Daniel Schiavone. Boa tarde, Lisa. Boa tarde para você que acompanha o Viva Voz pela rádio e pela TV Univale. Você pode participar do nosso programa através do Twitter, @VivaVozUnivale, e curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale. Isso mesmo. Para falar sobre este assunto, nós convidamos a professora Maria de Lourdes Alves Lima Zanata, professora Malu Zanata, que é mestre em ciência jurídica, professora no curso de Direito e em outros tantos aqui na universidade e também doutoranda em Direitos Humanos. É uma referência ampla, mas eu acho que dá para a gente te apresentar dessa maneira. Obrigada pela presença já, professora. Eu me sinto honrada em estar aqui na Rádio Univale, a rádio que eu gosto, que eu curto, que eu acompanho sempre. Olha, a discussão é forte, né? Porque verdade. isso vem se estendendo e as pessoas estão se posicionando de maneiras diferentes e diante desse momento que é de definição sobre essa questão, né? Então, para a gente começar essa conversa, professora, o que diz a lei atualmente sobre a punição de menores infratores? Bem, a lei está completando 25 anos, né? É um tempo para refletirmos o que a lei fez em função de garantias de direito para as crianças e para os adolescentes, mas a lei também ela pune, ela não ela é garantista, mas ela não deixa passar em branco os atos infracionais. Então, nós temos, desde o artigo 112 ao 121, dispositivos que punem realmente, e a gente até é a favor de que isso aconteça, que tem uma estrutura para os atos infracionais mais graves, menos graves, que vai desde uma advertência até a internação do adolescente. Tá? E, professora, qual o objetivo que tem-se em reduzir a maioridade penal? O que as pessoas buscam com isso? Olha, eu acredito que é uma forma imediatista, não pautada nas garantias fundamentais da dignidade da pessoa humana. Acho até, de certa forma, imoral você oferecer punibilidade ao invés de garantir uma educação de qualidade. Porque, se nós observarmos, nós já somos o 4º país do mundo em relação a prisões. Você deve saber bem disso, né, Fernando? Daniel, desculpe, Daniel. Que nós já temos penitenciárias demais, prisões demais, pessoas que não resolvem o problema, nem dos adultos, muito menos dos quase 40 mil infratores que nós temos. Nós vamos fazer como? Nós não temos garantia dessas pessoas ressocializadas, entre aspas, numa sociedade como a nossa. Então, assim, até o termo que o Estatuto da Criança e do Adolescente fala de garantir a ressocialização, eu não gosto muito, porque eu acho que você não ressocializa aquele que não está socializado. Aquele que não teve o direito de ter uma educação digna, né? De ver garantido o mínimo de direito de saúde, de moradia, de ir e vir, de lazer, que as pessoas acham que é muito. Então, para mim, é uma questão de estar na mídia, é uma questão de poder e de resolver um problema de uma forma insensata, sabe? Imprópria, uma forma sem fundamento. Professora Malu, bom, depois de uma manobra do deputado Eduardo Cunha, né, vamos chegar ao momento que estamos vivendo, né? Verdade. A Câmara acabou aprovando o texto que aplica a redução de 18 para 16, né, somente para crimes hediondos. Né? Então, caso essa legislação seja aprovada, né, do jeito que ela está hoje, quais seriam os principais impactos? O que estaria mudando já? Olha, a primeira mudança que eu acho efetivamente é que mesmo para esses crimes, Lisa, nós ainda não estamos preparados para receber esses adolescentes infratores. Nós temos uma estrutura precária depois de 25 anos, como eu te falei do Estatuto, apenas 25% da estrutura para colocar esses adolescentes infratores
numa situação de, digamos assim, de ressocialização ou de tomada de consciência de que ele realmente precisa ser punido, nós não temos no Brasil essa infraestrutura. O Ministério Público, através da sua associação brasileira, ele tem dados assim, alarmantes, que 2014, cidades onde tem condição de abrigar 1.000 adolescentes, tem 4.000 no CASEP ou Casalar, o nome bonito que se queira dar, nós não teríamos essa estrutura. Tudo bem, eles serão punidos, mas eles estarão à mercê de adultos também que cometem os mesmos crimes, que eu acredito que não necessariamente vá dar a condição dele ser melhor pessoa após esse tempo que ele estará preso. Infelizmente. E, professora, caso isso seja aprovado, qual o caminho que falta até que chegue, entre de fato na lei? O que falta acontecer aí para isso entrar na Constituição, caso seja aprovado? Pois depende ainda da presidente, né, sancionar a norma, e depende de passar ainda, né, pelo Senado. Então, nós temos ainda essas possibilidades, não de reverter, né, mas de tentar, né, submeter a pessoas também, não sei se diferentes, né, da primeira casa onde aprovou, mas tendo já dados e tendo pessoas que são bem importantes, tendo juristas interessantes, pediatras da Associação de Pediatria do Brasil, psicanalistas, psicólogos, que já se colocaram contra e fundamentando isso. Eu acredito que essa parte também da população deve ser ouvida, deverá ser ouvida. Eu tenho ainda esperança ínfima, mas eu tenho de que aconteça de uma outra forma, que minimize isso daí, esse impacto. Professora, eu acho até importante agora, nesse momento do programa, nós esclarecermos. Você é declaradamente contra a redução, né? Você veio com uma camiseta bacana que eu estou vendo aqui, né? E até para que os nossos ouvintes, telespectadores, consigam acompanhar o nosso raciocínio na conversa, né? Mas eu gostaria de saber por que você se posiciona tanto contra a redução da maioridade penal. Lisa, e Daniel, nós trabalhamos já na Univale há 15 anos. Eu venho trabalhando num projeto de cidadania infanto-juvenil. Acho que você já conhece, não sei se o Daniel, nossos cadernos, que é voltado à cidadania, e a gente está em todas as áreas de escolas públicas, não só dentro de Itajaí, Santa Catarina, no Brasil e até fora dele, trabalhando o empoderamento da criança e do adolescente, as famílias. Então, é um trabalho bem... que eu acho bonito da Univale. Acho que é a única universidade que tem um portal voltado para a criança e que, infelizmente, é tão pouco divulgado, mas ele existe. Está aí no portal da cidadania. Então, toda a nossa trajetória é em função de dar visibilidade a quem está na rua, a quem está num abrigo, a quem está exilado de um projeto de educação. Então, se nós não oferecemos nada, a forma que nós temos é retirar o que essa criança, esse adolescente não tem, fica muito fácil para mim. É muito fácil você resolver o problema punindo, criando mais uma estrutura para colocar 40.000 adolescentes, que é isso que nós vamos ter. Mas em que condições nós teremos isso? Nós temos conselhos tutelares, gente, precários no Brasil. Qual é a infraestrutura que se dá para esse conselho, que é protetivo, que também está ali para proteger o adolescente e a criança? Por aí você já observa que os governantes, eles não têm a menor preocupação, vamos ser realistas, em amparar, em proteger, porque a lei é garantista. O nosso estatuto é copiado no mundo inteiro. Como dizem que ele só favorece adolescente e criança, não. Ele tem a parte punitiva, ele obriga o pai a pôr criança na escola, ele tem a obrigação de cumprir com suas tarefas. Então, ele tem... É que as pessoas não conhecem a lei e criticam, e dizem, é eficiente, é incipiente. Não é. Como é que nós vamos punir de novo se nós não conseguimos, em 25 anos, efetivar políticas públicas que permita a integração desse adolescente, dessa criança em estado de abandono? Quer dizer, de novo eu vou abandonar? De novo eu vou jogar na vala? Eu acho que é triste o país que assina a Declaração Internacional do Direito da Criança, isso antes
de 90, quando nasceu o nosso estatuto, que diz, ok, nós vamos proteger nossas crianças, vamos ampará-las, e não dá escola suficiente, não dá creche suficiente. Por quê? Porque não dá visibilidade aos políticos. Quais são as políticas públicas voltadas hoje? Raras são as cidades brasileiras que têm. Nós temos Blumenau e Itajaí, felizmente, que tem a Secretaria da Criança, da Infância, mas são raros os casos. Delegacia de Infância e Adolescente. Nós temos uma delegacia para adolescente, para mulher, criança e para idoso. Então, assim, o Estado não oferece nada e quer tudo. De novo, nós vamos voltar aos anos 70, quando nasceu o que eles chamam de gangues de adolescentes, dentro da ditadura militar, porque foi ali, a gente sabe muito bem, quem tem uma leitura política, que se deu à organização dos criminosos que estão aí por trás desses adolescentes. Primeiro lugar. Segundo lugar, nossa punição começa lá no escravagismo. A nossa criança, quando nós tivemos entre aspas, libertação dos escravos, elas foram alijadas, jogadas no Rio de Janeiro, somente São Paulo e Bahia, sem direito e garantia nenhuma. Eram os capoeiras, eram os meninos de rua. Se você for olhar a história social da criança brasileira, ela nunca foi respeitada. Passado 4, 5 séculos, de novo nós vamos entrar com punição? Será que nós não temos capacidade de formular projetos e políticas públicas melhores? Qual é a geração que a gente quer para o futuro? Eu me pergunto todo dia isso. Eu tenho 2 filhos, eu sou mãe. 2 filhos que agora já não são mais crianças, São 2 adultos, mas que eu sempre tive a preocupação em olhar o meu e olhar o que está ao lado também, à margem, porque, na verdade, eles estão à margem, gente. Uhum. Professora, o relator do projeto da redução da maioridade penal, o deputado Laerte Bessa, como a professora falou na introdução, ele disse que não vê impedimentos para uma futura redução da maioridade penal até os 14 anos de idade. Uhum. E que, no futuro, bebês com tendências criminosas deveriam ser abortados. O que você acha dessas declarações? Eu acho que, primeiro, era necessário nós termos, com o relator Bessa, talvez, quem sabe, termos certeza da sanidade mental dele. Talvez fosse necessário ele passar por um exame psicológico, psiquiátrico, para ser bem enfática. Eu penso isso. Porque um deputado em sã consciência não pode projetar isso, esperar, é isso que ele quer, que o bebê seja punido já no ventre materno. Nós temos dados, e muitos dados. Dentro do Conselho de Jornalismo do Rio de Janeiro, tem vários eventos, eu tenho bastante documento aqui que posso depois passar para vocês, onde eles têm a noção e a sensatez de mostrar que meninos de 7, 8 anos já estão armados. Já são os ditos aviãozinhos, entre aspas, que estão lá. Já estão servindo a um sistema que não deixa ele crescer. Há um sistema que coloca mães, principalmente mulheres, nas ruas desde 5 horas da manhã para atender a classe média alta, seja no Rio de Janeiro, aqui, São Paulo, qualquer lugar, e nem sempre tem uma infraestrutura adequada para deixar essas crianças. Então, você pune a família, depois você pune a criança até no ventre materno. Por isso que eu sou a favor que se faça realmente um exame para ver até que ponto esse senhor ele tem consciência e coerência da atitude dele. E não sou só eu não, tá? Que várias manifestações ele já teve na mídia e lá mesmo na casa, no Congresso. Professora, você deve ter já feito vários debates em torno desse tema, inclusive com seus alunos, você falava isso para a gente antes da entrevista começar, mas quais são os principais argumentos de quem defende a redução da maioridade? Argumento, primeiro, você já passou por um furto, ou um roubo, ou um latrocínio de um adolescente? Você tendo esse adolescente trancafiado, você vai estar tirando da rua pessoas que são maléficas à sociedade, são impuras. Então, assim, a partir do momento que se exemplifica, vamos servir de exemplo, vamos punir para que eles saibam que realmente, a partir dos 16 anos, existe uma punição no Brasil. Através disso, quem sabe a teoria da maioria das pessoas a favor é que os bandidos, os que praticam os ilícitos, vão deixar, olha só, pensa, na minha vã consciência isso não vai acontecer, de utilizar desses adolescentes para fazer o trabalho, que eles não podem fazer
que seria esse de latrocínio, de homicídio, etc., crimes hediondos. Então, que eles aí parariam de utilizar esses adolescentes, porque sabe que a partir dali eles seriam punidos. Então, seria tipo uma lei exemplar, uma lei para dar visibilidade para o bandido, entre aspas, que vai dizer, não, agora eu não vou poder mais usar esse adolescente de 16 anos, porque eu sei que ele vai ser punido, então já não me serve mais. Então, o que o bandido vai fazer, na minha opinião? Ele vai utilizar, então, de 15, de 14, o de 13, que ele já utiliza hoje, e que mais tarde, talvez, essas mesmas pessoas que estão com essas ideias, Daniel, elas vão nos clamar para isso. Vamos reduzir mais. Esse momento reducionista sem critério é que me preocupa. Se a gente vai abrigar 40 mil infratores, por que não fazermos mais 40 mil escolas? Eu lhes pergunto. Ou procurar 40 mil frentes de apoio, de trabalho, de bolsa, para que essas crianças cresçam. Tenham o direito de ser humano, que eles não estão sendo. Malu, acho que é um bom momento para a gente fazer uma reflexão e voltar daqui a pouquinho conversando com a professora Malu Zanata sobre a redução da maioridade penal. Depois do intervalo. Estamos de volta com o Viva Voz de hoje falando sobre a redução da maioridade penal. Bom, estamos aqui com a professora Malu Zanata, que já se declarou contra a redução, né, mas para localizar aí as pessoas que estão pegando o programa nesse momento. Mas a gente conversava aqui no intervalo sobre uma situação que dá a sensação de que a gente está indo na contramão de alguns movimentos da história, né? Como, por exemplo, Estados Unidos, que a gente estava citando aqui no intervalo, que é um país que está pensando em rever e na verdade, fazer um movimento contrário, né? Explica melhor a situação, professor. Nova York, tem mais um outro que me foge a memória agora, que são 2 apenas, que tem ainda adolescentes com 16 anos que estão punidos, que eles estão repensando isso para passar para 18 anos, como a maioria dos países do mundo, eles falam em verdade. Na realidade, se nós temos hoje 17% dos 54 países, desculpem, só que são reducionistas, que reduziram a idade. Então, não é como está ali. E um outro fato que eu esqueci de colocar para vocês, além desse movimento dos Estados Unidos, que eu acho perfeito, é que a Comissão Nacional do Ministério Público fala que não chega a 0,4% no Brasil o índice de adolescentes que cometem atos hediondos, como é falado, e São Paulo não chega a 1%. Então, assim, o que a mídia, né, faz é distorcer isso, mas eu não estou dizendo toda a mídia, perdão, eu estou aqui, estou me sentindo assim, lisonjeada de estar aqui com vocês. A mídia é neutra, né? Mas, exatamente, mas ela não está, infelizmente, né, a grande potência da mídia, né, que é aquela que, infelizmente, que o telespectador, as pessoas, né, no senso comum estão assistindo a todo momento, é como se essa lei fosse assim, salvar nossas vidas. Que a partir do momento que essa redução seja passada, que seja sancionada a norma, que nós não vamos ter mais problemas, porque eles serão retirados da rua e serão colocados, né, dentro de uma prisão, ou você pode chamar do que você quiser, porque nós não temos casa-lar, não temos CASEP, não temos condição, nem infraestrutura, nem assistente social suficiente. Nós não temos para recebê-los. Então, eu gostaria muito de saber, e já fiz várias demandas para os deputados que não vêm resposta, nem dos seus assessores, qual a solução que ele vai dar nisso. Mas sabe o que me preocupa? É que isso vai gerar uma economia muito boa para várias pessoas que estão articuladas dentro desse sistema. Porque a ideia é transformar a privatização eles sempre pensam do presídio numa realidade das prisões. E se isso acontecer, talvez muita gente vá lucrar com isso. Serão mais 40 mil para alimentar, para tratar, para educar. Eu acho que tem muita coisa além do que a nossa mente possa imaginar, sabe? Eu, sinceramente, penso assim. E, professora, eu ia perguntar se o sistema prisional brasileiro está pronto, mas você já deixou claro que não. Então, eu pergunto, puxo para um outro lado, na sua opinião, que métodos podem ajudar a reduzir o número de crimes cometidos por menores de idade? Eu acho que
É, de novo, a profilaxia, é a prevenção. Sabe, prevenção, como a gente fala na saúde, o cuidar. O cuidar do outro. Nós não estamos cuidando das pessoas, nós não estamos cuidando da gente. O mundo hoje faz com que a gente não tenha mais tempo para nada. O tempo é exíguo. Os pais não conversam mais com os filhos não conversam mais com o pai, as pessoas não conversam mais uma com a outra. Eu acho que a comunicação é a salvação. Rimou, né? A comunicação é salvação. Mas essa comunicação, olho no olho, essa comunicação direta, esse enfrentamento de problema. Eu trabalhei, na época do professor Darcy Ribeiro, no Rio, no CIEPS, que já foi uma forma, há 30 anos atrás, de tentar reduzir o índice de criminalidade infanto-juvenil. Então, pensa que um grande professor meu, que eu tenho a honra de tê-lo tido, né, como professor, um antropólogo do porte de Darcy Ribeiro, trabalhei na época que o professor Darcy era vice-governador do Rio, na época do Brizola, na implementação do CIEP. Então, eu tenho muito orgulho disso. Nós já pensávamos nessas políticas. E agora, 30 anos passados, nós estamos pensando a mesma coisa. Não sai do papel. Então, o que precisa para isso? Precisa ter coragem para fazer uma educação de base clara, objetiva. Não quero índice, porque tal município alfabetizou 100%, 90%, não interessa isso. Eu quero pegar a família junta. Quem é que está fazendo isso? Quem é que está repensando a educação nas suas bases, no fundamento, como a gente faz com uma árvore que a gente quer que cresça? Você tem que regar. Para mim, a educação do Brasil tem que ser passada a limpo. Para mim, não. Para todos os índices internacionais que nos mostram, né, no 74º lugar. Então, nossos índices são muito precários, são muito baixos. Para mim, não tem outra salvação. Mas não é o professor sozinho, nem a escola sozinha que vai ter condição de fazer isso, não. São todos os ministérios em função disso. Para mim, quando corta-se uma verba de educação ou de saúde, está cortando ali, ó, a alma das pessoas que estão carentes, no sentido máximo da palavra, né, de apoio. Professora Malu, qual é a sua visão em relação a Santa Catarina? Como é que o estado de Santa Catarina está lidando com seus menores infratores? Olha, em relação a Santa Catarina, como é um estado menor, né, a gente tem uma visibilidade maior sobre ele. Os índices para Santa Catarina, eles, em relação ao país, eles são tão grandes quanto. E depois, Santa Catarina tem uma situação interessante, porque ela recebe jovens infratores do Paraná, que é muito próximo, que são internados aqui também, e do Rio Grande do Sul. Então, nós temos esse impacto ainda de ser receptivo de pessoas que vêm, né, de outros estados. Então, necessita também de amparo, de políticas protetivas e de mais seriedade. Olha, vamos olhar, por exemplo, o nosso Conselho Tutelar. Quem é que sabe onde está situado o Conselho Tutelar de Itajaí? Mas tem uma política excelente. Qual é a política? Nós temos um assistente social, um de direito, um pedagogo. Gente, não é isto? Eu quero saber qual é o apoio que se está dando a este conselho para ele efetivamente fazer políticas boas, fazer o papel dele. Eu acho que Santa Catarina também precisa ser passada limpo como qualquer estado do Brasil, infelizmente. Infelizmente. Professora, em termos gerais, você considera que cadeia ajuda a reduzir criminalidade? Olha, eu não sei se cadeia. Eu acredito, e o Estatuto fala isso, e eu acho que desde criança a gente pune também, de certa forma, a gente educa através de muitos momentos de disciplina. É lógico que as pessoas têm que pagar pelo crime que cometeu, senão não teria sentido. Né? Você viver numa comunidade onde todo mundo pratica as maiores atrocidades do mundo e fica impune. Não. Mas eu penso que o país agora, ele está, de uma certa forma, dando, a mim, pelo menos, um pouco de esperança com toda a tratativa na área econômica que a gente está tendo de punição de pessoas que a gente jamais imaginava que nós teríamos. Então, eu acredito que, eu tenho esperança, eu acredito que tanto como é falado no jargão popular, né, o ladrão de galinha, aquele que comete um crime famélico, que é, sei lá, furtar um pão para comer, ele tem que entender que não pertence a ele, quanto esses outros de colarinho branco que estão hoje respondendo, né, pelos seus crimes. Eu acredito que sim,
que tem que ter disciplina, sim, que existe a punição, sim. Mas nós vamos ter que observar, como eu falei, a proporção disso em relação ao não amparo legal a esses adolescentes não vai levar a nada. As medidas socioeducativas precisam ser cumpridas, não de mentirinha, de verdade. Nós temos que ter estruturas para fazer acontecer essas coisas. Aí pode ser que melhore. Malu, na sua percepção, quais são os grupos que estão defendendo a redução da maioridade? Não na minha percepção, mas eu vejo assim, são os mesmos grupos, que muitos deles, que defendem assim, a volta dos militares, a intervenção, sabe? O impeachment. São grupos assim, né? Que formam opinião e que tem uma necessidade de estar mostrando à mídia que ele está fazendo algum papel pela sociedade. Se você olhar os políticos que estão votando a favor, se a gente for fazer acho que dá para fazer até um TCC, né? Da vida desse claro. Deputado. Olha só, já vou jogar para vocês essa responsabilidade de buscar isso daí. Nós vamos dar de pessoas que não têm problema, como o nosso dia a dia, não tem problema social grave como os adolescentes têm. São pessoas que estão na outra parte, a pessoa que tem o carro blindado, né, suas casas na praia, suas viagens garantidas para as férias. São pessoas que realmente pensam, como eu já disse a vocês, como pensavam alguns há 500 anos atrás. Vamos fazer uma limpeza, vamos retirar o incômodo da rua. Hoje, quem é o incômodo para essas pessoas? O incômodo é o adolescente. Não adianta falar 1000 vezes que não é 0,5%, que não chega a 1%, porque eles não querem ouvir. Não adianta falar que nós temos que passar limpa a educação. Para ele é uma coisa mais imediatista. Então, acho que, para mim, está claro que essas pessoas elas não têm nenhum comprometimento. Agora, por que será que esse discurso acaba sensibilizando outras camadas da população, né? Porque a opinião pública está recheada de pessoas que assumiram esse discurso, né? O que você pensa, Acho que por Malu? desconhecimento, não, Lisa? Por muito desconhecimento, porque é passado de uma forma tão insensata, não digo, falta palavra para dizer. É tão comum, assim, a miséria vai acabar no momento que nós retirarmos da rua essas pessoas que são um mal para a sociedade. Então, assim, eu tive embates até na sala de aula, realmente, porque deixei clara a minha posição. E, como eu te falei, as pessoas mas que são as mesmas pessoas, alguns, né, que também não têm nem tanta condição, que dizem o mesmo discurso para mim. Professor, o meu pai trabalhou a vida inteira, eu trabalhei, estou aqui com 50 e poucos anos cursando uma faculdade. E eu falo, isso tá bom para você? Tá ótimo. Eu disse, não, não. A essa altura da tua vida, você já deveria estar num outro patamar. Teria que ter mais dignidade. Né? Teria que ter direito a um lazer, a ter um emprego legal, seguro, e não estar aqui. Não que não deva, é direito de todos estarem ali. Não estou falando diferente. E eu acho que falta comunicação mesmo com essas pessoas. Falta mesmo, falta entendimento. É uma forma que ela acha de chamar a atenção da pessoa. Então, a pessoa pouco esclarecida, não lê índice, não sabe da lei, não sabe da norma, fala, bom, se o deputado está dizendo isso, a gente tem mais é que apoiar, porque assim a gente está livre dos problemas. Professora, muito obrigada pela entrevista. Vamos refletir, nosso tempo já terminou. Aliás, já podemos aproveitar esse momento, né, Daniel, e convidar qualquer pessoa que se sinta capaz de vir aqui discutir sobre a questão, sob um outro ponto de vista. Claro. Os microfones estão abertos aqui do Viva Voz. Obrigada, professora Malu Zanata. Eu que agradeço a vocês a oportunidade, tá? O Viva Voz fica por aqui, até a próxima edição.